sobre a declaração do Flávio Dino. Né? Então, em sua posse, né, ele colocou o seguinte: afirma que a corte detém o controle sobre os outros poderes. Né? Para a gente, né, acho que surpreendeu a um total aí de 0 pessoas, mas quem vai comentar isso são os nossos comentaristas, e segue dessa subpauta. Após posse de Dino, Barroso fala em recuperação da civilidade. Né? Afinal de contas, o bolsonarista está derrotado. Né? O presidente do STF avalia momento em que o novo ministro assume a corte dizendo ser necessário virar a página da história. Ê, Barroso, ê, Barroso. Vamos comentar sobre isso. Contigo, Laudelino, seguindo para Caivano e Daniel Lemos. Mostra a imagem que eu compartilhei, a imagem interessante. É o seguinte, esta figura ilustre aí, falando sobre democracia, eu trouxe essa imagem para vocês, porque essa imagem é a melhor imagem que eu encontrei sobre o que é uma democracia com 3 poderes. Então, quando você vai lá nas origens, nas definições de democracia, você vê que ela é obrigatório existir uma permanente tensão entre os poderes, porque cada um tem suas atribuições, em determinado momento, como cada pistão representa um poder, um pistão é o legislativo, o judiciário, o outro é o executivo. Existem momentos em que um vai prevalecer mais do que o outro, nesse movimento democrático, na criação de uma lei, na execução da lei, o judiciário trabalhando. Então, isso acontece o tempo todo. E essa junção de movimentos, né, e essa tensão que é constante, ela faz mexer esse virabrequim, que é a peça azul que tem ali embaixo, que faz um carro andar. A constituição de um país é como se fosse um motor de um carro, que tem todas as regras de como que aquele carro vai andar. Tá? Inclusive o Raimundo Faoro, que é um dos fundadores lá do PT, ele falava, inclusive, da importância de ter um poder moderador, de ter o chefe de Estado, que falta para gente. Desde 1891, as constituições prevêem o chefe do governo junto com o chefe do Estado, isso não funciona. Tá? E ele dizia o seguinte: o chefe de Estado é como se ele fosse o óleo desse motor. E a função desse óleo do motor é absorver o atrito entre os poderes. E o motor não esquenta. E a máquina continua andando, ali se movimentando, e o país vai para frente. Né? Então, como a gente não tem o chefe de Estado, essa figura, que é como se fosse um pai, imagine um pai dono de um restaurante que tem 3 filhos trabalhando lá, um é cozinheiro, o outro toma conta do salão e o outro é caixa. Então, se os 3 trabalham normalmente dentro de suas áreas, vai ter atrito entre eles, é normal, o pai está ali para equalizar esses atritos. Né? E se o pai morre, como aconteceu com o Brasil, a gente perdeu o chefe de Estado, você vai ter atrito entre esses cilindros. Você não vai ter, mas vai gerar muito calor, uma hora o motor funde. Por isso que o Brasil, na República, tem 6 constituições. Todas elas foram falhas, né, dessa arquitetura, desse design de motor, e eles fundiram. E a nossa Constituição atual já está fazendo fumaça, já está toda remendada, a gente já sabe que a gente vai ter uma nova, a ruptura está chegando. Né? Então, quando você vê esse modelo, como que é realmente uma democracia, como que ela funciona, e você olha a declaração dessa turma dizendo que agora que todos os cilindros estão parados, equalizados, harmônicos, agora que nós não temos atrito, tudo vai ficar bem, mas o carro está com o motor desligado. Por isso que não vai avançar a economia, não vai avançar a democracia, não vai avançar direitos, é só retrocesso. Como acontece em todo carro parado, ele tende a se corromper e ele vai se estragando sozinho, vai. Um dia o motor nem liga. É essa situação que a gente está vivendo hoje. Por isso que quando você vê esses comentários sobre, nossa, a harmonia entre os poderes, tal, agora está tudo bem, agora está tudo uma maravilha, é tudo falso. E lembrando que na Constituição de 88, na Constituinte lá que aconteceu, esqueceram de votar 2 artigos. Né? Estou com um jurista aqui, o Cláudio sabe disso, o Daniel sabe. 2 artigos, o Jobim, que era o presidente da comissão de redação na época, ele deu uma entrevista e ele falou isso na entrevista, ele confessou que 2 artigos não foram votados na Constituinte, esqueceram de votar. Lá na comissão de redação, de ajuste do texto, é que os caras descobriram que esqueceram de votar a autonomia das universidades e o artigo que falava da harmonia e independência entre os poderes.
Então a gente vive uma espécie de maldição, uma cabeça de burro, que nasceu na Constituição, onde o artigo pirata, que depois teve toda uma movimentação para que ele entrasse com algum tipo de ilegalidade na Constituição, a gente vive uma crise que também tem sua origem no artigo pirata. Isso parece uma maldição, né? Então, quando você vê essas autoridades falando, nossa, agora está tudo uma maravilha, agora estamos vivendo a civilidade e tal, e lembra que é a turma da inversão revolucionária. É o contrário. Agora é que o motor parou e o Brasil não vai para frente. Eu não preciso nem me alongar muito nisso aqui, porque o brasileiro que vive hoje respira o mesmo ar que a gente está respirando sabe que está tudo parado, está tudo indo para trás, as coisas estão tudo se destruindo, sozinhas, assim, desmoronando e tal. É isso que está acontecendo. Então, obrigado pela oportunidade de mostrar aí essa analogia de uma democracia com um motor de 3 cilindros. Laudelino, ao contrário da nossa democracia, as funções aqui voltaram ao normal, nós voltamos a ter superchat, graças a Deus. E agradecer a Thaís Boaventura por mandar R$5 e colocar aí. O programa hoje está bonito de se ver. Só barba e bigode de respeito. Todos inteligentes, parabéns pelo programa. Cara, enquanto você falava do motor, né, obrigado, Thaís, né, pelo comentário. Enquanto você falava do motor, os comentários do chat estavam ótimos. Né? A correia dentada está com problema. O pessoal... vou ver. Foi um show de comentários sobre mecânica, cara. Eu nunca imaginei que a gente ia ter um público tão seleto falando sobre isso. Né? Sensacional. Vamos lá. Cláudio Caivano, tá contigo, meu amigo. Olha, eu vou pegar aí o link do pensamento da Thaís para dizer que poucas testo é em outros canais. Aqui não, aqui tem bastante testosterona. Aqui são todos cis e se identificam pelo gênero masculino, né? Se é que a gente pode usar essa palavra que eu não gosto também. Laudelino, esse artigo 2º da Constituição Federal Brasileira diz o seguinte, ó, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ele não deixou de ser votado, né? Ele talvez deixou de ser explicado, e aí deixou de constar na Constituição o desenhinho para explicar a explicação, e posteriormente uma outra explicação para explicar a explicação do desenho. Então, como isso faltou na nossa Constituição, eles não entendem absolutamente nada do que se trata. Mas aí eu já tinha deixado separado esse livrinho aqui, ó, do Espírito das Leis, Montesquieu. Foi a pessoa, simplesmente, que idealizou a tripartição de poderes, né? Dividir os poderes de uma república entre o executivo, o legislativo e o judiciário. E eu venho afirmando recorrentemente em todos os programas que eu participo, no meu canal todos os dias, que a gente vive uma tirania e que não sou eu, um reles advogado, um idiota, como um determinado ministro disse, que bastava ligar o botão aqui, ligar a luz, ligar a câmera, ligar o microfone e sair falando toda a besteira que quisesse. Eu não uso a minha boca como esfíncter, nem bucal, nem anal. Então, eu me remeto aqui, ó, a Montesquieu, eu vou ler rapidamente aqui um parágrafo para todo mundo entender. Tampouco há liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo e do poder executivo. Se estiver unido ao poder legislativo, será arbitrário o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos, pois o juiz será também legislador. Se estiver unido ao poder executivo, o juiz poderá ter a força de um opressor. Fui eu que disse isso? Não, foi Montesquieu, como eu disse para vocês. Está aqui. Quem quiser ver, está no livro 11, capítulo 6. Ele estava escrevendo para a Constituição da Inglaterra, que serviu aqui de base para a Constituição de todos os outros países ao redor do planeta, né? Mas acho que todos eles estavam errados. Arquive-se. Quem está certo é o STF, que inventou uma nova Constituição brasileira. Na verdade, não, né? Ele está se baseando lá no pensamento de Nietzsche, que não existem verdades. Existem apenas os fatos, né? Isso é traduzido diretamente da frase dele em alemão. Então, pouco importa o que efetivamente é verdade. Para eles importa a interpretação que eles dão à Constituição. Só que, pera lá um pouquinho. Lembrei uma outra pessoa aí da esquerda, né? Pera lá um pouquinho. Não se trata de interpretar a Constituição. Se trata daquilo que eles deveriam fazer enquanto competência desse órgão, interpretar leis
que estivessem se colocando contra a Constituição e declarar definitivamente se essas leis são inconstitucionais ou constitucionais. Não interpretar a origem. Ou seja, o que eu estou tentando dizer para vocês? Está tudo errado. Absolutamente tudo errado. E para tentar reformar isso, talvez tenha que surgir dentro dos próprios órgãos do judiciário alguém que diga assim: escuta, parou a brincadeira. Vocês invadiram competência de outros tribunais. STJ, estou falando com vocês. TRF, estou falando com vocês. Será que vocês estão nos ouvindo? É isso, gente. A saída, a única saída, é uma ruptura, como bem disse meu amigo Laudelino. De onde ela virá, vamos esperar para ver.